Agora nós vamos também escutar uma palestra muito interessante, que é a importância dos exames clínicos, né? Os exames clínicos que você precisa realizar até para iniciar uma atividade física, e também quais as alterações que acontecem no seu sangue, nos seus exames, quando você faz essas dietas muito restritivas de um produto ou de outro. Para isso eu convido o próximo palestrante, Dr. Regis Torres, que vai falar para a gente a importância dos exames clínicos como apoio à orientação médica no processo de emagrecimento. Dr. Regis, pegue meu microfone para você não ficar amarrado aí na cadeira. Obrigado, doutor. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. A gente vai falar sobre um tema que muito se fala, né? Exames laboratoriais. Todo mundo na vida já fez um exame laboratorial, todo mundo precisa fazer um exame laboratorial, mas, na realidade, o que é o exame laboratorial? O exame laboratorial é um conjunto de análises que nós fazemos de todos os tipos de tecidos, dos órgãos, do sangue, principalmente do sangue, para fazer uma análise orientando o médico no diagnóstico, na terapia e mesmo no tratamento, né? Os exames laboratoriais, hoje em dia, a gente classifica eles em cerca de hormônios. Nós temos uma classificação em hormônios, exames hormonais, exames marcadores tumorais. Já ouviram falar? Eu fiz exame marcador tumoral, faço dosagem de vitaminas, né? Hoje muita gente faz dosagem de vitaminas, de minerais, exames de biologia molecular, exames imunológicos. Principalmente os exames imunológicos basicamente são usados na detecção de doenças. Bom, quando a gente fala de estado nutricional, né? Então a avaliação criteriosa ela é fundamental para o planejamento das intervenções que atendem efetivamente às necessidades nutricionais dos pacientes, tanto hospitalizados quanto não. Quando você vai numa consulta com um médico, com um nutrólogo, com um nutricionista, eles lhe pedem uma série de exames. Esses exames são necessários por quê? Porque eles precisam avaliar como está o seu organismo, como está o seu metabolismo, antes de fazer qualquer tipo de intervenção e mesmo posteriormente para poder estar acompanhando a evolução do seu tratamento, a evolução da sua dieta, a evolução do seu desenvolvimento, né? Uma combinação de marcadores nutricionais, ela deve ser empregada para melhorar essa precisão diagnóstico nutricional. Ela é útil no diagnóstico e atua como preditivo para o desfecho clínico. Desnutrição versus obesidade. A doutora falou aqui um pouco a respeito disso, né? Obesidade ela surge com destaque nas principais investigações clínicas hoje em dia. A população brasileira ela está ficando realmente obesa. Isso é um fato, pela má alimentação. E os exames laboratoriais, eles auxiliam muito ao médico nesse tratamento. A obesidade, como fator de risco, ela é um complicador para uma série de doenças. Ela pode desencadear uma série de doenças a partir dessa obesidade. Evidências, elas podem ser possíveis como uma melhor vida para esse paciente, né? Quando a gente fala dos exames laboratoriais, uma das principais dúvidas que as pessoas têm é o que eu preciso fazer. Bom, o primeiro passo é o jejum. Então, se fala muito de jejum. O jejum é necessário? Recentemente se falou, no final do ano passado, a respeito de que não há mais necessidade de jejum para exames laboratoriais. É verdade? Em termos. Ainda há necessidade de jejum para exames laboratoriais. Por que isso? Porque a alimentação ela vai interferir nas dosagens dos pacientes. Ou seja, em determinados, principalmente hormônios. Eu vou fazer uma dosagem de hormônio para tireoide, vou fazer um exame de coagulação. São exames relativamente simples, mas que sofrem ainda interferência direta da alimentação. Então, nesse último consenso que houve no final do ano passado,
ele fala muito da desobrigação do jejum para os exames, principalmente do perfil lipídico. O que é o perfil lipídico? É a dosagem de gorduras. É o colesterol, é o triglicerídeo, é o HDL, que é a gordura boa, é o LDL, é o VLDL. Mas isso tem um critério, tá, gente? Então, assim, qual é esse critério? Depende do seu médico. O seu médico é que vai dizer se realmente você pode fazer o exame sem o jejum ou não. Porque os resultados vão dar bastante conflitantes. Se você vinha fazendo exames com o jejum, acompanhando com o seu médico, e de repente você passa a fazer os exames de colesterol, triglicerídeos, sem jejum, vai dar valores bastante elevados e no primeiro momento você vai assustar. Daí a importância. Quem interpreta resultado laboratorial é o seu médico, é o seu nutricionista. Não adianta você querer tentar interpretar, correr à internet para que ela possa lhe socorrer, tentando interpretar os resultados daqueles exames. Tem que levar para o profissional, tá? Os exames que necessitam de jejum, eles precisam ter na realidade, essa dieta, né, muito bem feita. Quando a gente fala em dieta bem feita, não adianta você chegar num domingo, ir para um churrasco, na segunda-feira você faz a dieta de 10 horas, um jejum de 10 horas, 11 horas, ou pior, né? Vou por conta própria, vou fazer um jejum de 14 horas, porque eu comi demais no dia anterior. Aí eu sei que o meu resultado vai dar alterado, eu não quero que o meu médico veja, quero enganar o meu médico. Na realidade, você está se enganando e está atrapalhando o seu tratamento. A dieta, ela é importante. Fazer um exame laboratorial na segunda-feira, após Normalmente ninguém se alimenta no final de semana como se alimenta durante a semana. Dificilmente. É muito difícil. Sempre as pessoas exageram. Aí o cidadão come um churrasco, bebe aquela cervejinha, faz a dieta e fala: não, doutor, eu fiz a dieta, fiz os exames, mas não tem motivo para eles estarem alterados. É impossível não estar alterado. Você teve uma sobrecarga alimentar ali nas 12 horas anteriores, aquela coleta daquele exame enorme, que não faz parte da sua realidade, do seu dia a dia. E isso vai interferir no teu resultado. Dentro desse princípio, uma das finalidades, uma das coisas mais importantes dentro dessa relação que vocês precisam ter com o seu médico, com o seu nutricionista, é a sinceridade. Não adianta você querer se enganar falando que fez a dieta, mas na realidade você não fez. Os seus exames vão dar alterados e isso vai atrapalhar na conduta do profissional, na conduta que ele vai ter para com você. E aí você vai ficar naquela dúvida: ah, mas o laboratório errou. Mas será que foi o laboratório mesmo que errou? Medicamentos interferem? Sim. Drogas terapêuticas que a gente fala, que são os medicamentos de uso comum, eles têm uma certa interferência em alguns exames laboratoriais. Então, é importante, quando você vá fazer um exame laboratorial, de que você leve. Não lembro todos os medicamentos que eu tomo. É importante que você anote, leve e fale naquele momento. Porque quando a gente está analisando um resultado de exame antes de liberar, a gente tem uma responsabilidade de não liberar o resultado de qualquer jeito. Então, olha, Dona Maria tinha esse exame e o resultado dela estava X. Agora ele está 2 vezes maior. Por quê? O que aconteceu? A gente entra em contato. Houve uma mudança na medicação, houve uma mudança com relação a alguma medicação que a senhora tem usado, que não se lembrava. Não, eu não tomava nada. Mas aí quando você investiga direito, ele toma todo dia Tilenol, ele toma todo dia Neosaldina, dá alteração nos exames. Função hepática, exames de função hepática do fígado vão dar alterados. Isso é inevitável. Mas a pessoa acha que aquilo não é medicamento, porque ela já se acostumou a tomar todos os dias os medicamentos.
Outro fato importante, os exames, eles sofrem influência com relação à idade do paciente. Então, a idade, ao sexo, o resultado de um exame não vai ser o mesmo, de acordo também com a condição clínica, de acordo com o estado que o paciente está. Não adianta você querer comparar resultados de exame com um colega. O exame, eu falo muito que ele é uma fotografia sua naquele momento. Você pega, faz um exame 2, 3 meses atrás. Aí você quer levar para o médico e quer que ele analise. Não adianta. Esse exame, normalmente, ele não vai mais ter valor nenhum. O médico, sim, vai ter que fazer novamente os seus exames para avaliar o teu estado. O teu estado muda diariamente. O estado da pessoa muda diariamente. O exame laboratorial, então, é como se você tivesse tirado uma fotografia naquele momento. Ele retrata a sua realidade, do seu organismo naquele exato momento. Pode passar, Carol. Bom, esses impactos com relação aos desvios nutricionais, eles podem causar baixa de imunidade. Essas dietas exageradas, reduzem extremamente a imunidade do paciente. Aumento de riscos de infecções. Podem causar uma baixa de proteínas no organismo. Proteínas no organismo, interessante isso. A pessoa faz academia, faz treinos pesados e faz uso de suplementos alimentares. Eles vão interferir no resultado do exame. Não adianta. Então você vai ter resultados alterados de exames, você vai ter sobrecargas de proteína, você vai ter sobrecarga de uma série de outros produtos ocasionados por essa suplementação alimentar, por esse alimento que você está ingerindo a mais durante os treinamentos. Os impactos ainda desses desvios da nutrição do organismo podem causar redução de cicatrização de feridas, aumento de tempo de permanência de internação no caso de pacientes internados, e dificuldade devido às alterações na composição corporal. Como eu falei para vocês, os principais interferentes no exame: sexo. Então, o resultado de uma criança é diferente de um adulto, de um idoso, é diferente por idade, por sexo, o da mulher é diferente. Não adianta você querer comparar resultados de exames, é o mais importante aí. Estado fisiológico da pessoa naquele momento, se ela está desnutrida, se ela não está desnutrida, condições ambientais, drogas terapêuticas, drogas de abuso. O que é droga de abuso? São as drogas ilegais, que a gente chama as anfetaminas, cocaína, maconha. Isso altera também resultados de exame e o teu estado como tudo, do teu corpo, do teu organismo como um todo, além do famoso estresse. Falando um pouco de exames, gente, hoje em dia nós temos cerca de 1.500 exames mais usuais. Se a gente for olhar a relação de exames existentes, disponíveis para o corpo clínico, passa de mais de 3.000, 3.200 exames. Mas, usualmente, aqueles que são mais utilizados no dia a dia pelos médicos, nutricionistas, são cerca de 1.200 a 1.500 exames. Dentre esses exames, nós temos alguns que são utilizados nessa avaliação nutricional, do estado do teu organismo, nutricional do teu organismo. Um dos exames mais simples é o hemograma. Ele é um exame simples. Eu falo que ele é, na realidade, um conjunto de vários exames com um único nome, hemograma. Onde o médico pode verificar se o paciente está em estado de anemia, se ele está se ele tem algum processo infeccioso, se ele tem algum problema que pode levar a problemas de coagulação sanguínea, por exemplo, uma redução das plaquetas, que é uma célula importante no processo de coagulação sanguínea. Avaliação de terapias medicamentosas, ele pode auxiliar, inclusive a presença de parasitas, pode ser verificados, tá? As anemias, que ainda dentro do hemograma, ele é composto por 3 conjuntos,
O sangue, quando a gente fala análise do sangue, o sangue não é totalmente líquido. Então ele tem uma parte líquida e tem uma parte sólida. A parte sólida são as células, né? Tudo é analisado. Quando a gente analisa dentro da parte líquida, a gente analisa proteínas, glicose, colesterol, hormônios, marcadores tumorais. Quando você vai olhar células, aí a gente faz, por exemplo, no hemograma a gente analisa também a parte celular. As hemácias que carregam o oxigênio, vai analisar os leucócitos, que são células de defesa. Então, se o paciente tem leucócitos muito altos, pode ser um processo infeccioso, pode indicar uma leucemia e assim por diante. Então, como eu falei, a dosagem de leucócitos e plaquetas em níveis sanguíneos baixos indicam deficiência. A medula óssea ela pode não estar produzindo em quantidades suficientes. E níveis sanguíneos elevados, a anemia pode causadas por leucemia, pode causar leucemias ou infecções dessas células brancas no sangue. Bom, aqui a gente fala do lipidograma, ou aqui mais modernamente falando de perfil lipídico, que é o colesterol, triglicerídeos, as gorduras sanguíneas, né? Então, eles podem estar presentes, são marcadores do estado nutricional e podem indicar síndrome nefrótica, aí são doenças, tá? Estou falando o nome de doenças para você. Etilismo, abuso do álcool. O álcool, ele interfere nessas dosagens. E interfere muito nessas dosagens. Então, assim, hipotireoidismo, a gestação, marcadores hepáticos, tem marcadores hepáticos, avalia a função do fígado, TGO, TGP, gama GT, são nomes de exames, tá, gente? Que avalia a função do fígado. Como que o seu fígado está? O fígado é a grande usina transformadora do teu organismo. O doutor deve falar um pouco sobre isso. Então, esses exames, marcadores tumorais, e eles podem indicar a presença de algumas doenças também, como cirrose, hepatite, obstruções biliares, aí vai, cânceres. Os de função renal. O rim é como se fosse uma grande esponja, uma esponja que filtra o seu sangue. Ele é extremamente importante. Sem ele a gente não vive. As pessoas é extremamente necessário. E nós temos daí, dentro dos exames que avaliam essa função renal, ureia, a creatinina, ácido úrico. Ácido úrico. A pessoa está com ácido úrico alto. Ah, mas eu como carne em grande quantidade. O ácido úrico é produto de metabolização, de metabolismo de proteínas, tá? Proteína. Na urina, o EAS, que é o exame simples. Todo mundo acho que já fez um exame de urina. Ele também é um conjunto de vários exames. Ele é um exame simples, é um exame relativamente barato, fácil de se fazer e que indica uma série de doenças, como infecções urinárias, a presença de cristais pode indicar uma lesão renal, um problema mais sério, pode indicar a presença de fungos, uma contaminação por fungos. A gente consegue identificar fungo na urina do paciente, normalmente a gente chama de levedura, né? É muito comum isso. Aqui eu vou falar rapidamente, marcadores cardíacos, isso daqui já é num estado um pouco mais diferenciado, mas hoje em dia é muito utilizado aqui, que eu vou citar basicamente o ProBNP e o BNP, na avaliação cardíaca aqui, fibrinogênio também. Os marcadores ainda de estados nutricionais, as proteínas de transporte. Para que o alimento que cai na sua corrente sanguínea, ele vá até a célula, ele precisa ser transportado, ele não vai sozinho. E aí nós temos uma série de proteínas que fazem esse transporte. Dentro da avaliação nutricional, há a análise, a avaliação da albumina, que é uma proteína, da transferrina, e aí dos outros tipos de albumina, né? Hipoalbuminemia, a pré-albumina e assim por diante. Com relação a exames, o que eu queria falar para vocês é isso. Com relação ao laboratório SEIB, nós temos uma preocupação muito grande. A preocupação nossa é de entregar um resultado fidedigno, um resultado que realmente tenha valor para o paciente, valor para o médico, que sirva de orientação para o médico, para que ele possa realmente, efetivamente, de forma segura, fazer um tratamento, fazer uma intervenção no paciente.
Nossas certificações, temos a certificação ISO 9000, 14000 ambiental e a certificação PAL, que é dada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que é uma certificação em qualidade analítica. Pode passar, Carol. Aqui é uma importância que é o nosso controle externo de qualidade, que fala dessa segurança analítica. Então, a gente tem uma proficiência, um resultado muito bom, muito próximo a 100% de acerto. E eu queria agradecer a presença de todos e a oportunidade dada pelo doutor Enaor. Muito obrigado, doutor. É muito assunto extenso, mas... Meus parabéns. Parabéns, Regis. Bom, nós temos aí a televisão e temos a rádio. Nós vamos ter que um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o painel CBN Amazônia Saúde.